Boa tarde, jovens. Permitam-me fazer mais um vídeo de aplicação do limite trigonométrico fundamental, que eu lembrei de uma situação aqui que é interessante também vocês saberem. Quando quero fazer esse seguinte exercício. Mostra que o limite de 1 menos cosseno de x sobre x, quando x tende a zero, é igual a zero. Então, se você for calcular substituindo diretamente, o que vai acontecer? Você vai cair, vou fazer rapidamente, tá? Porque vocês já conhecem os detalhes. Agora, não vou fazer muito detalhe não, só para a gente não demorar muito. Vocês sabem que os nossos vídeos têm que ser rápidos, senão eles demoram 3 horas para subir. Bom, se eu fosse fazer a substituição, aqui ficaria cosseno de zero é 1, né? Daria 1 menos 1, 0, tá certo? E aqui 0, então ficaria 0 sobre 0, que é uma indeterminação, tá certo? Aí nós já comentamos no vídeo anterior que 0 sobre 0 indeterminação, a gente tem que fazer alguma manipulação algébrica e para resolver essa situação. Então, aqui tem uma diferença. Então, vocês lembram, lá do ensino fundamental também, que se você tiver assim, produto da soma pela diferença, ou produto da diferença pela soma, tanto faz, o resultado é produto da soma pela diferença. Vai dar quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Sempre que você fizer esse produto, multiplicar, o resultado é esse. Por isso é chamado de produto notável, porque o resultado é sempre o mesmo, né? Você pode passar direto para o resultado. Então, o produto da soma pela diferença vai dar quadrado do primeiro menos quadrado do segundo, né? A diferença de 2 quadrados. Aqui você tem uma diferença. Então, para eu obter o produto da soma pela diferença, o que eu vou fazer? Vou multiplicar pela soma, né? Qual é a soma aqui? Vou multiplicar por... Opa, essa minha fração ficou ruim. 1 mais cosseno de x, tá certo? Eu tenho 1 menos cosseno de x, vou multiplicar por 1 mais cosseno de x. Mas se eu multiplicar o numerador, eu vou ter que multiplicar o denominador também, pelo mesmo número, né? Que é 1 mais cosseno de x, porque no final das contas o que eu estou metendo aqui nesse produto é o número 1, né? Uma coisa dividida por ela mesma é 1, não alterou nada, né? Ou você pode pensar, eu tenho que multiplicar e dividir pelo mesmo número. Quando eu faço isso, o que vai acontecer? No numerador vai aparecer, deixa eu escrever aqui, limite, quando x vai aparecer o produto da soma pela diferença, que vai ser igual ao quadrado do primeiro, ou seja, 1, né? Quadrado do primeiro, que é 1, menos quadrado do segundo, que é o cosseno. Cosseno ao quadrado. Cosseno ao quadrado de x, tá certo? E no denominador não vou fazer nada, só expressar a multiplicação. X multiplicado por 1 mais cosseno de x, tá certo? Muito bem. Agora, você lembra lá de trigonometria que isso aqui é uma coisa conhecida. 1 menos cosseno ao quadrado é seno ao quadrado, né? Então, deixa eu lembrar aqui. Relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1, tá certo? Quando eu passo cosseno ao quadrado para o segundo membro, vai ficar seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então, 1 menos cosseno ao quadrado de x. Aqui eu tenho 1 menos cosseno ao quadrado de x. Vou substituir por seno ao quadrado. Qual é a graça disso? Qual é a vantagem dessa substituição? Você vai ter seno ao quadrado. Seno ao quadrado é seno vezes seno, não é? Seno ao quadrado é seno vezes seno. Já vou colocar aqui, ó. Seno ao quadrado, seno de x vezes o seno de x, tá bom? Você pode colocar seno ao quadrado. Vou colocar dessa forma para você entender como eu vou separar as coisas, tá? Seno ao quadrado, seno vezes seno. Aqui vai ficar x, 1 mais cosseno de x. Percebeu? Eu vou pegar um desses senos sobre x, que aí vai ficar o limite de seno de x sobre x, quando x tende a zero, que você já conhece, é o limite fundamental, igual a 1, tá bom? Então, vamos lá. Separando num produto, nós vamos ter limite do seno de x sobre x, quando x tende a zero, multiplicado pelo limite, quando x tende a zero aqui, o outro fator. Vai ficar seno de x sobre x, opa, o x eu já usei aqui, né? Sobre
1 mais cosseno de x, tá bom? Aqui é 1, tá bom? Aqui o x eu já usei, ficou seno de x sobre x num dos fatores e no outro seno de x sobre 1 mais cosseno de x. Muito bem. Ora, esse aqui é o fundamental, limite fundamental, que vai dar 1, né? Agora aqui eu substituo, né? Então ficou 1 no primeiro, no segundo agora eu posso substituir, porque no denominador não vai dar mais 0, mas no numerador vai, então não tem problema. Seno de 0 é 0, aqui 1 mais cosseno de 0 é 1. Então vai ficar 1 mais 0, né? 0 dividido por 2 dá 0. 1 vezes 0 dividido por 2 dá 0, que é igual a 0. Pronto, concluímos. Portanto, o limite de 1 menos cosseno de x sobre x, quando x tende a 0, de fato é igual a 0, como queríamos demonstrar aqui no início, tá bom? Então, outro resultado que vem diretamente do conhecimento do limite fundamental, né? Limite de seno de x sobre x, quando x tende a 0, é igual a 1. Obrigado, aqui eu vou terminar os outros resultados, eu vou colocar na lista e a gente explica, se for necessário, lá na lista de exercícios. Já falei que vocês podem perguntar, né? Um grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.